estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV, falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Algo assim muito importante para a nossa sociedade, né? E que a gente já discutiu um pouquinho aqui. E para você que chegou aí agora, nós estamos aqui com a doutora Jéssica Lima, que é psicóloga. Ela já falou aí um pouco dessa abordagem, dos sinais, né, em relação ao reconhecimento, né, do suicídio da pessoa, né, que está ali. Então, fiquem ligadinhos porque tem muita coisa importante que eu tenho certeza que você vai estar aí aprendendo conosco hoje. E eu já queria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho de que forma a assistência psiquiátrica pode ajudar, né? Tem algo aí que ela pode estar fazendo? A gente sabe que 90% dos casos, né, são de adoecimento mental. Então, quando a gente fala em adoecimento mental, a gente remete muito à depressão. Então, se nós estamos falando sobre adoecimento mental e se essa pessoa chegou ao ato de suicídio, a gente entende que não houve um tratamento. E quando a gente fala que não houve um tratamento, aí a gente tem que fazer uma investigação se esse tratamento não ocorreu por quê. Será que foi por falta de políticas públicas? Será que a família não procurou essa ajuda? A pessoa não quis essa ajuda? Sabemos que a psiquiatria ela nos ajuda bastante porque ela entra com a intervenção medicamentosa, que nos ajuda bastante a regularizar, né, esse humor dessa pessoa que às vezes está desregularizado, essas questões de tristeza, melancolia, e juntamente com a terapia, né? Não podemos também desassociar a psiquiatria junto com o tratamento psicológico, o acompanhamento terapêutico, que é de fundamental importância. Trazer de volta esse indivíduo e mostrar para ele que existe uma solução, que a morte ela não é a única solução, né? Porque quando a pessoa está nesse adoecimento, ela não consegue enxergar uma outra saída. Então, a terapia, o terapeuta junto com essa pessoa, ele busca reorganizar essas ideias, reorganizar essas emoções, reorganizar essas questões mesmo internas desse indivíduo, dessa pessoa. Então, na verdade, assim, é uma equipe, né, que faz todo esse acompanhamento, nenhum anula o outro. E, na verdade, assim, é uma parceria, né? Assim, é um conjunto. Para que tudo dê certo, precisa haver essa parceria, esse conjunto. É esse trabalho em conjunto mesmo. A psiquiatria, junto com a psicologia, junto com a rede de apoio da saúde, então os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, um ajudando o outro. É uma rede, na verdade, né? O SUS, ele tem essa rede de apoio para poder ajudar esses casos específicos mesmo. Existe assim, doutora, porque as pessoas imaginam muito isso. Eu vou chegar lá na psicóloga, eu quero fazer 4 sessões. Eu não sei se é isso mesmo que eu estou falando, porque às vezes assim, a gente fala alguma coisa porque a gente ouviu, né? Mas aí a realidade pode ser outra. Não, eu vou porque eu quero fazer só essas 4 sessões, está tudo certo. E aí? Na verdade, não existe, né, essa fórmula mágica, né, de chegar lá e colocar quantidade de terapia, porque cada caso é um caso, então cada situação é uma situação. Então, normalmente é mais de 4 sessões, né, um acompanhamento terapêutico para que a pessoa possa ser avaliada, passar por uma avaliação psicológica. Ela precisa ter no mínimo aí uns 6 meses de acompanhamento junto com o psicólogo. Quando a gente pensa aí nesses transtornos mentais, nessas doenças mentais, esse trabalho em conjunto vai mais que 4 sessões, né? Então, 4 sessões vai dar o quê? 1 mês, pensando que ele vai uma vez na semana. Então, é mais que 1 mês, né? Então, esse acompanhamento, ele às vezes dura anos, né? Junto com a pessoa. Porque isso vai depender muito de cada caso, de cada patologia, exatamente, de cada pessoa, né? Exatamente. Porque, assim, igual tu falou, não é uma fórmula mágica, né? Não. Assim, vou chegar lá, 4 sessões, vou sair tudo perfeito, né? E não é assim que funciona. Por que eu perguntei isso? Porque muitas pessoas acham assim, né? Então, a gente precisa, às vezes, desmistificar algumas coisas, né? Igual aquele tracinho lá, mito, verdade, Sim. né? Então, assim, é muito isso, né? As pessoas, porque meu vizinho foi
e foi 4 sessões e tá tudo bem, né? Seu vizinho, né? Alô, seu vizinho, né? Você não é seu vizinho, né? E aí entender, foi ele que se deu alta ou foi o psicólogo que deu alta para ele, né? E ainda tem isso, né? Tem isso também, porque às vezes ele vai, não, meu problema é esse aqui, e aí recebe um direcionamento, né? Porque a terapia ela é caminhar junto, é um direcionamento junto. E às vezes ele acha que já teve esse direcionamento completo, aí tchau, obrigado, daqui para frente eu vou sozinho. E às vezes isso é um erro, né? Porque eu sou de um jeito, então eu posso demorar mais, você não, você é de outro jeito, eu posso demorar mais um pouco ainda, né? Então... E como a gente falou, né? Depende da patologia também, porque às vezes tem patologias que são mais graves, né? Gente, tem tanta doença de saúde mental que cada dia aparece mais, né? Assim que a gente vê que surge, não é que aparece, que se descobre, né? Já era existente e aí vão se descobrindo, né? Sim. Vão se diferenciando de outras, né? Algumas situações que são parecidas até certo ponto e depois ali cria um outro universo, né? De doença, né? A gente tem, né, esses adoecimentos mentais que vão aparecendo, né? Assim como a gente fala do corpo, né? A própria Covid veio para mostrar que a cada dia tem mutação, né? De células, de vírus. E com a gente também é do mesmo jeito, né? Então, a vida vai passando, né? E as histórias vão mudando e vai mudando também o jeito de se adoecer, o jeito que a gente vai vendo as coisas. Então... nada é permanente. Tu falou bem aí, essa questão da pandemia foi algo que ensinou muitas coisas, né? Assim, que apareceram muitas coisas e que foi ali se trabalhando outras, né? Mas a gente vai falar isso mais tarde, né? Eu queria saber, assim, para as pessoas que estão próximas, né? Famílias, o que pode fazer para ajudar essas pessoas que estão ali com esses pensamentos, né, suicidas, que estão ali já à beira mesmo do colapso, da situação propriamente dita? Eu acho que o principal é você estar disposto. Então, você está disposto a cuidar do outro, está disposto ali para ouvir o outro, tá? Não julgar, gente. Acho que julgar é algo tão doloroso para uma pessoa que está buscando ajuda, porque às vezes a pessoa fala que, eu estou triste, eu não vejo mais, não tenho mais vontade de levantar da cama, e aí, às vezes, um familiar, um amigo pega no braço, não, você vai levantar, e às vezes quer levantar essa pessoa ali à força da cama, porque cada ser humano, cada pessoa vai vivenciar a sua história de uma maneira diferente. Então, eu acho que o principal é não julgar, estar disposto, empatia. Se você está conversando com uma pessoa pelo celular e essa pessoa está te falando, eu estou triste, eu estou pensando em coisas ruins, em me machucar. Então, se você está falando pelo celular, busca encontrar com essa pessoa naquele momento, porque isso é muito importante, isso salva vidas, né? Porque às vezes eu costumo dizer, né, que a internet, que o WhatsApp, ele veio para juntar pessoas de um extremo ao outro, mas às vezes as pessoas que estão ali próximas, elas se distanciam, né? A gente vê que muitas das pessoas, elas conseguem se abrir muito mais através de uma mensagem de texto do que pessoalmente, né? Então, que relação é essa que eu estou tendo, né, com as redes sociais, né, com algo que veio para aproximar de um extremo ao outro e que está nos separando? Então, busca estar presente. Então, se essa pessoa está conversando com você pelo celular, ligando, vai até ela, conversa com ela, apoia ela a viver. Mostrar para ela que existe, sim, uma resposta para aquilo que ela acha que já não tem mais jeito. E é algo tão assim fantástico isso, porque as pessoas elas não conseguem ver o amanhã, né? Porque assim, o que era impossível hoje, passou a noite já é outra visão, já é outra coisa, né? Então assim, claro que a gente está falando aqui de algo que a pessoa vê de outra forma, né? Mas é muito isso mesmo, né? Uma coisa que eu visualizo ali como extremo hoje, passou a noite, já é de outra forma, né? Então, é mostrar todas essas questões, não é isso, Jéssica? Isso.
E quando a gente fala isso, me veio uma frase na cabeça, né? Existe um livro que fala que tem um subtítulo que a independência, ela é morte. Porque o ser humano, ele precisa de ajuda para nascer, e ele precisa de ajuda para morrer, e ele precisa de ajuda ao longo da vida. Então, nós, todo o tempo, a gente precisa do outro, né? E quando a gente fala nas doenças da mente, no adoecimento psíquico, né? A gente não tem como fugir da depressão. E quando a gente fala da depressão, a gente fala de uma dor que o outro não consegue identificar. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio porque eu estou localizando essa dor na cabeça. Se eu estou andando e eu tropeço, eu vou machucar o dedo, está doendo o meu dedo. Mas a depressão, ela te causa uma dor que você não sabe identificar. E aí, como que é angustiante para essa outra pessoa? Você tem uma dor, mas você não consegue localizá-la, você não consegue dizer onde é. E aí, através dessa dor, gera outros Ela só vai falando, é uma angústia. É uma angústia. O que é a angústia? Pois é. Né? O que é isso, angústia, né? É algo que se toca, né? Porque é muito isso, as pessoas pensam sempre que a dor é algo físico, né? Assim, físico de toque, né? De saber, igual tu está falando, de colocar. Mas e essa angústia, né? Que as pessoas, que eu escuto muito isso, né? Paciente depressivo. Eu sinto uma angústia que me sufoca. E aí, como tratar esse tipo de coisa, né? Só ajuda psicológica. E assim, doutora, como a gente está falando bastante desse assunto, dessa questão do suicídio, hoje os estudos assim têm mostrado o que em relação à idade, né? É mais jovens, é mais pessoas mais velhas. Como que está essa relação? Então, a gente sabe que o número de suicídio entre os jovens, eles vem crescendo. Então, esses jovens, eles vivenciam a angústia com mais profundidade, sabe? Eles vivenciam essas emoções com mais profundidade. Então, a gente vê aí um número alarmante entre os jovens crescendo. E aí, por isso, a importância de se falar das emoções, de se falar dos sentimentos, de debater esses assuntos. Então, hoje, o crescimento, né? Até em própria Marabá, né? A gente vê que existem casos entre os jovens. Eu ia falar, né? Assim, porque nunca se viu tantos casos no IML de suicídio como esses últimos tempos. Exatamente. Claro que, assim, ainda existem muitas mortes por arma branca, né? E tudo. Mas, assim, era algo que acontecia esporadicamente. E agora é direto, né? Eu falo porque meu esposo também trabalha lá. E, assim, é uma constante. A gente discute muito isso em casa, né? A gente fala sobre isso em casa, assim, como que a sociedade está, como que as coisas estão, né? Assim, caminhando cada vez mais para esse tipo de situações, né? E é triste, é muito triste, né? A pessoa está... assim, fisicamente, né, gente, claro, né, bem, e ela tirar a sua própria vida, né, doutora? E quando a gente fala, né, nesses jovens, não só a depressão, mas a gente tem níveis de ansiedade que a pessoa não consegue controlar. E quando a gente fala de depressão, as pessoas já pensam assim, é uma pessoa triste, é uma pessoa que não se arruma, é uma pessoa que só sabe chorar, é uma pessoa que se isola. E muitas das vezes não. Às vezes essa pessoa depressiva, ela sai de casa porque um grupo de amigos insistiu muito. Eu vou, mas... para poder dar uma resposta para o outro, né? Para satisfazer o outro. E que talvez isso angustie ainda mais, né, Jéssica? Exatamente. Eu vou sair para dar uma resposta para outras pessoas. Isso aí, tem pessoas que veem isso como algo angustiante, né? Nossa, eu estou aqui fazendo um esforço tremendo para estar nesse meio, não é isso? E aí a angústia cresce, né? Essa ansiedade cresce. E aí nós temos que estar atento, né? E eu tenho certeza que se a gente for conversar com essas pessoas mais próximas, um amigo mais chegado, porque às vezes a gente vê assim, a pessoa está rodeada de pessoas, mas a gente sempre tem uma pessoa ali que a gente confia mais, que a gente se abre mais, né? Então, realmente, infelizmente,
infelizmente, esses casos em Marabá, eles estão crescendo, principalmente entre os jovens. E aí fica um alerta, né? Fica um alerta para que a sociedade pense sobre, fica um alerta aí sobre as nossas políticas públicas, fica um alerta aí para que a gente possa acender essa luz amarela, né? Por isso que é Setembro Amarelo, né? Acender essa luz, esse atenção mesmo na nossa cabeça, na nossa mente. E, na verdade, assim, muitas pessoas acham que acontece com o vizinho, né? Que acontece, com o filho de fulano, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar justamente para a nossa casa, né? Vamos dizer assim, para as pessoas que estão ali, para os nossos filhos, né? Que aparentemente, né? Porque é muito isso, aparentemente está tudo bem, né? Assim, eles, igual, né? Como a gente está falando aqui dessa faixa dos jovens, né? Propriamente dito, saem para a escola, né? Assim, a gente não sabe nem às vezes o que está acontecendo lá na escola, né? E aí, igual já vi situações, né, de adolescentes, de jovens, e os pais tomarem aquele impacto, assim, né, quando se vê numa situação dessa, porque, minha filha, meu filho era tão tranquilo, estava tudo bem e tudo, né, porque quando tem a tentativa é uma coisa, né, e quando tem já o ato em si é outra situação. Então, alguns tentam, né, outros de fato conseguem, e aí os pais, falando aqui, né, dos jovens, os pais se veem numa coisa ali, num outro universo, né, doutora? Verdade. E aí, como que é importante, né, criar um diálogo dentro de casa, trabalhar o fortalecimento de vínculos, tentar criar um ambiente harmonioso dentro do seu ambiente familiar, para que você observe o seu filho, né? Observe essa criança. A gente já tem casos de suicídio entre crianças também já registrados. Então, e quando a gente observa isso, normalmente são lares onde brigas são constantes, onde há uma separação, onde se culpabiliza a criança, onde a criança está ali vendo essas brigas, né? Então, é importante que os pais eles fiquem atentos, tá? Criem esse hábito de conversar, criem esse ambiente harmonioso dentro do seu lar. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tem todo um contexto, mas a gente tem que buscar, né, essa harmonia e conversar, gente. A conversa, ela é fundamental em todas as relações, principalmente com os nossos filhos. Verdade, gente. Meu Deus, já acabamos aí, já o segundo bloco acabou, né? Mas já a gente volta, não saiam daí, fiquem ligadinhos que voltaremos com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.